10 desconhecidos recebem uma carta que está convidando eles para passar umas férias, um período ali numa ilha que se chama Ilha do Soldado. Apesar deles não conhecerem o Sr. Owen, que é quem assina a carta que convida eles, essa carta ela tem algumas histórias que fazem com que essa pessoa pareça confiável. Tudo na ilha é muito estranho. Só tem uma grande mansão e quando os convidados chegam, o anfitrião não estava presente. Durante o jantar, a tensão aumenta ainda mais quando uma fita começa a tocar, acusando todos os convidados de crimes que eles cometeram no passado e saíram impunes. Ou seja, a mansão está simplesmente sendo ocupada por 10 assassinos. Durante esse jantar, os convidados eles também percebem que em todos os quartos tem uma cantiga de criança que narra a morte de 10 soldadinhos. E ela começa mais ou menos assim: 10 soldadinhos saem para jantar. A fome os move. Um deles se engasgou e então sobraram 9. Esses soldadinhos eles também fazem parte da decoração ali da sala de jantar. E assim como no poema, um por um os soldadinhos vão sumindo e os convidados morrendo. Essa é simplesmente a premissa de um dos mistérios mais vendidos de todos os tempos e grande clássico da literatura mundial da nossa rainha Agatha Christie, e não sobrou nenhum. Esse livro, gente, ele tem algumas polêmicas e essas polêmicas já começam pelo título, que esse não foi o primeiro título dele, né? Esse livro, ele foi publicado em 1939 na Inglaterra, com o título de Ten Little Niggers. E esse título, ele surge justamente dessa cantiga infantil que eu mencionei antes. Mas aí, quando esse livro ele chega nos Estados Unidos, ele não é visto com bons olhos, porque, né, obviamente, o título é racista. E aí eles trocam o título para Ten Little Indians, o que não ajuda muito. Depois de trocar mais uma vez de título, eles decidem chamar o livro de E Não Sobrou Nenhum para não ter mais problemas. O E Não Sobrou Nenhum, ele vem justamente da última frase da cantiga, porque aos poucos os soldadinhos eles vão morrendo e no fim não sobrou nenhum. Esse livro ele traz uma narrativa bem instigante, assim, porque os capítulos eles são super curtos. Como vocês podem ver, eu li no Kindle e os capítulos eram tipo, 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto. São sempre bem curtinhos. E ele fica ainda mais instigante quando as mortes começam a acontecer. A gente tem ali diferentes pontos de vista, né? E daí em cada capítulo a gente meio que é apresentado para um dos 10 personagens que vão compor essa mansão, né? Um dos 10 assassinos. E como são muitos personagens, eu confesso que no começo ali eu fiquei muito perdida para identificar quem era quem. No final, parecia que eu tava no começo. Mas aos poucos tu vai identificando ali alguns personagens mais característicos, também conforme eles vão morrendo. Entre os 10 convidados, a gente tem o juiz Lawrence Wargrave, que é um juiz aposentado, a Vera Clayton, que é uma professora de educação física e ex-governanta, o Philip Lombard, que é um aventureiro e ex-mercenário, o Edward Armstrong, que é um médico, o William Bloor, que é um ex-inspetor de polícia e investigador particular, a Emily Brent, que é uma idosa muito religiosa, o Thomas Rogers, que é o mordomo ali daquela casa, a Ethel Rogers, que é a cozinheira e também esposa do Thomas, do mordomo, o general John MacArthur, que é um ex-veterano de guerra, e o Anthony James, que é um playboy rico ali, que é o primeiro a morrer. E uma coisa interessante ali é que todos eles cometeram algum crime, né? Todos eles são culpados de um assassinato, conforme fala lá a fita no início do livro. Mas a única pessoa que assume os crimes que ele cometeu é o general ali de guerra. E ele fala que o crime que ele cometeu, ele deixou os companheiros dele lá pra morte, né? Então ele deixou várias pessoas morrendo e escapou, salvou a própria vida. E ele assume, né? Ele fala que ele fez isso mesmo, que ele não se arrepende. Enfim. Só que os outros, todos os outros 9, eles não se sentem culpados. Ou pelo menos não admitem que são culpados. As mortes dos personagens, elas vão acontecendo ali de forma bem parecida com o poema, que é algo ali que a gente descobre depois também sobre o assassino, que ele queria que as mortes fossem muito parecidas.
E não demora muito para os sobreviventes descobrirem que eles estão sozinhos ali naquela ilha. O que significa que o assassino é um deles, está ali entre eles, né? E aí, para piorar, o barco que supostamente vai levar mantimentos ou buscar eles só vai chegar no dia seguinte. Só que daí, como chega uma tempestade tenebrosa, o barco também não vem. Então, as coisas ficam ainda mais complicadas. E esse tempo se prolonga ainda mais. Então, o livro é basicamente um grande jogo de desconfiança ali entre os personagens para ver quem que é o assassino que está entre eles. E enquanto eu tava lendo, eu me senti muito naquele jogo detetive, sabe, de tabuleiro, em que tu tem que descobrir quem matou, com qual arma e em qual ambiente da casa. E eu acho que a partir dessa leitura dá muito para entender assim a importância da Agatha Christie para a literatura como um todo e também do porquê dela ser considerada a rainha dos mistérios, né? Durante a narrativa a gente meio que desconfia de todo mundo o tempo todo, ninguém parece muito confiável, principalmente porque a gente sabe ali que todos eles são culpados. E eu, particularmente, como foi minha primeira leitura, eu não consegui descobrir quem era o assassino. Mas aí no final, quando a identidade dele é revelada, faz todo sentido. Esse livro, ele foi escrito ali na era de ouro da ficção policial, né? Que é um momento que passa pelo Arthur Conan Doyle, do Sherlock, e a Agatha Christie também vai um pouco nessa onda. E aí, dando uma pesquisada ali mais a fundo, né, nesse momento da literatura, eu descobri que na época para um romance policial ser considerado um bom romance policial, porque na época estavam sendo escritos muitos textos policiais, né? O livro ele precisava seguir algumas regrinhas. E eu achei algumas regrinhas, essas regras interessantes, porque a gente consegue visualizar bem elas dentro desse livro. Algumas dessas regrinhas são: o criminoso ele tem que ser mencionado ali desde o início da história, mas ele não pode ser um personagem que o leitor ele não tem acesso aos pensamentos dele. Então a gente tem, né, o acesso aos pensamentos ali do nosso assassino, por mais que a gente não saiba quem ele é. Outra regra é que o sobrenatural ele é logo descartado ali, ele não pode ser uma solução para esse mistério. E eu acho que nessa história, por mais que ela seja ali em uma ilha que ninguém tem acesso, não existem outras pessoas, a questão do sobrenatural nunca é uma questão, assim, a gente não fica pensando que pode ser um fantasma, algum espírito, alguma coisa assim. Então esse é um outro ponto bem certeiro, assim. Outra regra é que nenhum acidente deve ajudar o detetive a desvendar esse mistério. Aí no final a gente vê que isso também não acontece, né? E também não é permitido nenhuma passagem secreta ou algum quarto secreto no ambiente em que o assassinato está acontecendo. E é engraçado porque o ambiente que a gente vê, né, nesse livro, ele é um ambiente que não dá medo, assim. E eu fiquei comparando um pouco com o Edgar Allan Poe, que é um dos meus autores favoritos. E ele era totalmente o contrário, assim. E para mim eu acho que ele é o rei, assim, dos mistérios, porque ele trazia muitos elementos de mistério antes de existir mistério, praticamente. Só que o mistério dele é totalmente o contrário dessas regras, assim. Ele trazia muito essa questão do sobrenatural, desse flerte com a morte, e ele trazia muito essa questão de assombração e a casa que é muito assustadora e ela é toda gótica. Enfim, é totalmente diferente desse ambiente que a Agatha Christie nos coloca. Que tu não tem medo do escuro quando tu está lendo um livro dela, tu tem medo das outras pessoas. E eu achei muito interessante, assim, esse comparativo. Então tem outras regras também, né? Mas essas foram algumas que eu consegui encaixar assim na história. E claro que em muitos momentos a Agatha Christie e o próprio Conan Doyle, eles quebram essas regras porque regras foram feitas para serem quebradas, né, inclusive na literatura. No final, e aqui vai ter um pouquinho de spoiler do assassino, a gente descobre ali que quem matou todo mundo, na verdade, foi o juiz. E aí ele vai lá e conta, porque o detetive, ele simplesmente não consegue descobrir sozinho, ele fica com aquele mistério ali sem solução. E aí ele encontra a carta, né, que ele escreveu e
E aí ele encontra essa confissão dele, em que ele conta que ele forjou a própria morte para depois acabar se matando. E ele também conta que ele sempre teve esse fascínio pela morte, pela justiça também, e também por isso que eu acho que ele era juiz, né? E aí meio que isso foi o motivo dele ter orquestrado ali a morte de todas aquelas pessoas que não puderam passar pela justiça comum, ou que se livraram da justiça comum. Como foi minha primeira vez lendo, eu gostei bastante da explicação no final. E eu não consegui adivinhar, e eu acho que é bem difícil de conseguir adivinhar quem é o assassino na primeira leitura, assim, mas acho que depois na segunda leitura a gente já sabe, né? Então, mesmo que esqueça o que aconteceu no livro, fica mais fácil de adivinhar. Então é isso, gente. Eu tenho outros mistérios da Agatha Christie na minha lista de leitura de clássicos desse ano e eu espero lê-los em breve. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembra de curtir, comentar e se inscrever no canal, que toda quinta-feira tem vídeo novo por aqui. Um beijo e tchau!